Os artesãos de outras épocas tinham todos a divindade patrona da profissão. Se fizessem um bom trabalho, faziam oferendas de comida à divindade. O sentimento dos artesãos de pertencer à profissão chegava ao ponto da procura de reconhecimento e veneração dos antepassados. Por outras palavras, uma profissão divina. Hoje, vamos conhecer uma artesã que faz da sua arte uma profissão divina. Eu entrei na Universidade Fudan de Xangai com uma classificação de 696 pontos. Se as coisas da nossa família caírem no chão, não há ninguém para buscar. Eu queria fazer o doutorado, um pós-doutorado e assim. Eu sou apenas uma pessoa que procura trabalho, não alguém que possua uma arte. Para falar a verdade, eu gosto desse processo. Eu espero que em cada detalhe lhe dê uma alma. Shenyang, que já se chamou Shenjing e mais tarde Shengqiang, agrega todo tipo de artes populares tradicionais do norte da China. O teatro de sombras é uma delas. Na luz fraca da noite, as sombras despertam lentamente com o som dos tambores. Usam uma boca para falar de acontecimentos milenares e apenas com as mãos dançam exércitos. Em Shenyang, existe uma artesã de marionetes de papel que nasceu nos anos 80, Shen Shuiyue. Ela fez o seu melhor para salvar esta arte tradicional, e tudo isto por causa de uma promessa feita ao avô materno. Quando o meu avô subitamente contraiu câncer gástrico, quando soubemos que era incurável, todos começaram a falar. Tenho alguns tios, ao todo tenho 5 tios. Nenhum deles quis estudar essa arte. Não gostam dessa arte, além de que não se ganha dinheiro com ela. Nessa época não havia ninguém na família para estudar, então eu disse que aprendia a arte do meu avô. Na época, Shen Shuiye não teve outra escolha senão desistir de ir para a Universidade de Fudan. Seguiu as ordens para herdar esta arte. Mais tarde, foi deixando ficar para trás a vida moderna e se apaixonou por beber chá nos tempos de lazer, ou ir na biblioteca pesquisar livros antigos. Neste ritmo de vida lento, encontrou um fascínio pelas marionetas de papel, seguindo os passos do avô. O couro curtido é um processamento do couro animal. A produção em massa da maquinaria moderna faz com que o couro animal, tratado artesanalmente, seja usado cada vez menos. Shen já pensou que este era o passo mais difícil. Curtir o couro. Pode-se dizer que uma menina normal não conseguirá fazer esse trabalho, porque é especialmente sujo. Nós chamamos de um caldo inteiro. O que isso quer dizer é que, após o couro ser comprado, vem ainda com sangue e pelo. Se coloca a cal no jarro, se coloca o pó todo. Depois tem que pressionar o couro no interior e esse processo o deixará encharcado. Naquele momento, o couro fica com um mau cheiro. Então, todo o pátio fica cheirando o animal morto a se decompor. Quando o couro acaba de ser curtido, fica com o cheiro de vômito. Só quando o couro termina de ser curtido é que é esticado em uma estante de ferro. Depois de terminar de ser esticado, ainda removemos o pelo com o descascador. Não queríamos que ela curtisse o couro, porque eu sabia que os meus pais achavam aquilo ruim. O cheiro ficava em todo lado. Na casa que vivemos agora está cheia daquele fedor. Disse para parar logo com aquilo, para não fazer aquele fedor. Não gostávamos do cheiro. Preferia dar dinheiro para ir comprar couro em outro lugar. Cada passo da fabricação artesanal decide a qualidade do produto final. A cobertura, o pressionar, o apertar, o polir, o revestir de óleo, cada uma das fases do processamento do couro não pode ser diminuída. Se o couro for muito macio, não conseguirá se manter firme ao seu retalhado. Se for muito duro, irá afetar a postura da marionete. Mas se no couro houver alguns buracos após fazermos a raspagem, então onde houver buracos haverá nós. E iremos raspar esses nós. O perímetro ao redor dos nós com certeza terá bolhas, então o couro não será tão transparente. Se houver bolhas ao redor dos buracos num raio de 3 a 5 centímetros, então não podemos utilizar esse couro. Não dá para cortá-lo.
Após o couro animal ser tratado até se tornar liso e suave, podemos revestir com óleo. Um apertar repetido e distribuído faz com que o óleo penetre inteiramente no couro até que o couro não seja opaco. Desde os tempos antigos, que a maioria das artes tradicionais eram legadas aos homens, mas não às mulheres. Além de que o trabalho de um artesão é duro. Daí que, no início da aprendizagem da arte, a mãe de Chen Shui-ye contrariava fortemente que ela herdasse a arte das marionetas de sombra. Na época, nenhum de nós queria aprender. Era bem monótono e não dava dinheiro. Costumávamos dizer que se as coisas não corressem bem e se o seu esposo não trabalhasse, não iam ter nem o que comer. Ela não ia aguentar depois de 1 ou 2 meses. Ninguém ia simplesmente comprar isso e arrumar em casa, mas ela persistiu. No início era contra. Depois, ao ver que não conseguia convencer, comecei a dar o meu apoio. O rosto da marionete de um herói tem 5 pontos. O rosto de uma marionete de um vilão tem 7 pontos. Muitos estilos de marionetes que não são permitidas mudanças pelos herdeiros da arte. Mas para adaptar o sentido estético moderno, Chen Shui-ye fez alguns leves ajustes. No fim de 1999, eu me fui encontrar com o mestre das marionetes de sombra, Zhu Shufei. Fiquei na entrada da casa dele 4 dias e 4 noites, até que ele me pedisse para entrar. O mestre me deu uma regra. Por 8 horas não podia comer, não podia beber água, nem podia ir no banheiro, não podia falar com ninguém. Ficava ali sentada tranquilamente. Fiquei sentada por 8 horas. Mais tarde é que entendi. O mestre queria ver se eu conseguia ou não trabalhar nesse ramo, aguentar ou não a solidão, e se aguentava ou não o esforço. Ao cortar cada marionete de papel, são necessários ao menos 3.000 pedaços, no máximo várias dezenas de milhares. Chen Shui-ye fez diversos tipos de pequenas facas. A ponta das facas é diferente para corresponder às necessidades de cada pedaço. Em casa talvez tenha várias facas. O mestre fez para mim muitas facas. Eu então disse que me bastava aquela. Se quer que utilize outras facas, eu não o vou fazer. O pedaço de neve e os traços de pincel são a especialidade do seu corte de marionetes. Retrata de forma extremamente detalhada, seguindo as linhas de crescimento do couro. Uma vez que interrompe o corte, todo o couro fica inutilizado. O corte de neve necessita que o couro seja picado. Precisa seguir as linhas de crescimento do couro. Mas existe muito couro que agora não tem essas linhas. O traço de pincel requer que o corte seja feito de forma muito detalhada. Após o recorte, podemos dizer que se houver interrupções no corte, então todo o couro ficará inutilizado. O couro branco, ainda para colorir, tem uma textura transparente e rica. Mal olhamos, conseguimos ver os detalhes da arte do recorte. É também um ponto para os profissionais testarem a sua força. As marionetes de sombra coloridas são muito expressivas, mas é fácil nos focarmos na forte coloração e esquecer a técnica de recorte. Chen Shui-ye usa os pigmentos minerais utilizados na tanka para colorir. Ainda que as cores vão ficando mais escuras com a oxidação, será difícil que desapareçam. De fato, uma vantagem feminina nas marionetes de sombra é que elas são detalhistas. E o segundo é o sentido de beleza que aprecia. A marionete de sombra combina os trajes e as peças de ópera. Esse tipo de pintura e recorte são puramente uma combinação de artes chinesas. É algo que contém um grande sentido de beleza. A instalação dos pregos é a parte mais difícil da fabricação das marionetes. Cada junção, onde são colocados os pregos, precisa integrar os movimentos verdadeiros da personagem. Só através de repetidas tentativas é que conseguimos determinar o nível de pressão dos pregos e a grossura das linhas. O peso nos membros da marionete determina toda a flexibilidade final dos movimentos. Yang Yuan desse palácio recebeu ontem ordens imperiais, me ordenando que organize um banquete no pavilhão Baihua. Gao Peixi, o banquete está preparado? Está tudo preparado. Então vamos esperar por Sua Majestade.
Então vai ao evento que te falei no outro dia? Vou, é um evento de caridade, por que não ir? Vai? Sim. Tá bom. A paixão comum pela arte fez com que Chen Shui-ye e o artesão de figurinhas Dong se tornassem amigos de muitos anos. Os dois costumam conversar sobre a sua arte em privado. Após entenderem a técnica de cada um, as ideias inovadoras dos dois combinaram facilmente. Ao início, eu e ela nos dávamos bem. Tínhamos personalidades parecidas. Eu admirava ela e ela me admirava. Mais tarde começamos a fazer pesquisa juntos e a ver se era possível integrar as nossas duas artes. Nós dois fizemos uma experiência e vimos que dava para trabalhar juntos. Agora, vamos nos preparar para trabalhar neste projeto de figurinhas e marionetas de sombra. Não posso falar sobre isso, só depois de feito é que vemos se podemos usar. O próximo passo é mudá-los para fazer uma performance com eles. Este tipo de inovação à superfície é um elo entre a arte e o mercado. Mas eles sabem que é um gesto desesperado dos artesãos na era das máquinas e da digitalização. Como está o meu pai? Ele está bem. Ficou com saudades nesses 2 dias. Não comeu direito e estava chato. As marionetes de sombra são como as pessoas, manifestando alegria e tristeza à luz e à sombra. As pessoas são como as marionetes de sombra, são manipuladas pelo mundo no grande palco da vida, em histórias mirabolantes em todos os locais, a toda hora. A história se desenrola por detrás de uma mesa e um pano branco. Não consegue expressar a tristeza e o desespero do artesão. Chen Shui-ye mantém a arte tradicional da forma mais autêntica, ao mesmo tempo que enfrenta a dura realidade de desaparecer. Continua com uma mentalidade positiva, lutando para que a cultura tradicional sobreviva, renasça e ganhe uma nova vida sob as luzes da modernidade.